Olá, querido, tudo bom? Estamos aqui então para o primeiro estudo da série de Apocalipse, como nós havíamos combinado, né? E hoje então nós vamos ver o primeiro capítulo do Apocalipse. Nós terminamos, né, a primeira chamada dizendo que o livro é um livro de esperança, ao contrário do que muitos pensam. O Apocalipse não é um livro misterioso e fechado como muitos pensam. Muitos pregam e ensinam que o Apocalipse é um livro que Deus não revelou, mas o próprio nome do livro já fala, Revelação de Deus. Então há uma distorção aí, né? Há uma ironia. O próprio nome já diz que é a revelação. Então vamos ver como podemos entender o livro. Se é revelação, Deus quer que eu e você entenda. E é muito importante que nós o entendamos, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, né? De tantas expectativas do que poderá acontecer. Então, logo no início do livro, no capítulo 1, versículo 1, no primeiro versículo, nós vamos então ler esse verso. Lá diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Entenderam? Revelação de Jesus Cristo, né, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, qual é o objetivo deste livro principal? É mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, que coisas são essas? É isso que nós vamos aprender. Então ele disse: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Apocalipse 1, versículo 19. Então aqui é a ordem para o teu servo João escrever as coisas que são, ou seja, as coisas do presente, as coisas que existem, né, da época de João, e as coisas que hão de acontecer, que são as coisas do futuro. Então é interessante, amigos, notarem que, já adiantando para vocês, que neste livro de Apocalipse está revelado coisas sobre França. Aqui está a Torre Eiffel, né? Não sei se eu falei certo, né? A Torre Eiffel, né? Então a França está na profecia do Apocalipse, está revelado ali. Também a Casa Branca também está no contexto das profecias. Roma também está no contexto das profecias. E também está no contexto das profecias que haverá o quê? Uma união das igrejas, né? Haverá um culto ecumênico, né? Que na verdade já existe. Tudo isso então está nas profecias do Apocalipse. Tudo isso nós vamos ver com mais detalhes mais para frente. Então é muito importante estarmos atentos a essas coisas. Como que o Apocalipse chegou até nós? É interessante a forma como que ele chegou até nós. É muito curioso e vamos notar. No versículo 1 e 2. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Então notem as fases pela qual o Apocalipse passou. Então primeiro nós vemos aqui, de Deus passou para Jesus, Jesus para o anjo para João,
João aos servos de Deus. Voltando um pouquinho aqui, vamos rever. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Veja, Deus deu a Jesus para mostrar aos seus servos, né, as coisas que em breve devem acontecer. Então, e que ele, Jesus, enviando por intermédio do seu anjo. Então, de Jesus para o anjo que notificou ao seu servo João. Então, do anjo para João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que enviou, que foi para mostrar aos seus servos, né? Então, de João então escreveu então Apocalipse e enviou às igrejas, às 7 igrejas que existiam na época ali na Ásia, né? E sobre essas 7 igrejas é que será o próximo estudo, né? No capítulo 2. Agora, quem é esse anjo? Deus, nós sabemos, Jesus já sabemos, o João sabemos, e o anjo, quem é esse anjo? Então, há muitas evidências, né, e muitos estudiosos, né, também aceitam essa evidência, né, e acreditam que esse anjo é o mesmo anjo que Deus enviou a muitos de pessoas importantes, como Maria, né, quando recebeu a notícia de que ela seria mãe do Filho de Deus, né, que seria concebida pelo Espírito Santo. Então respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Em Lucas 1:26, quando ele veio, então falou a Maria. Então aqui está aí o nascimento de Jesus, tem uma figura de Maria. Então quem é esse anjo? Também a escritora Ellen White também acreditava dessa forma, né? Inspirada por Deus, ela escreveu: Foi Gabriel, anjo que ocupa a posição imediata ao Filho de Deus, que veio com a divina mensagem a Daniel. Foi Gabriel, seu anjo, que Cristo enviou a revelar o futuro ao amado João. E também esse mesmo anjo Gabriel, foi ele também enviado para revelar também mensagens acerca do futuro para Daniel, profeta de Deus do Antigo Testamento, né, que seus escritos estão intimamente relacionados com o Apocalipse, né? E nós vamos ver também para frente muitos textos correlacionados. E os servos de Deus a quem João enviou essas cartas, quem são esses servos? Então, versículo 4, Apocalipse 1 diz: João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, dizendo: O que vês escreve em um livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, sobre essas 7 igrejas, nós vamos estudar no próximo estudo, né, que é o capítulo 2 de Apocalipse. E quem era João? João, como muitos já conhecem, né, era um dos filhos de Zebedeu, né? Na verdade era Tiago e João, né? Os quais Deus deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Então João tinha esse apelido de filho do trovão, que representa o tipo de temperamento que ele tinha, um temperamento agressivo, né, forte, que João tinha. Isso para ter uma ideia do que ele foi transformado, né, de um espírito, um temperamento forte que ele tinha, em um espírito amável, né, e gentil. Foi o que Deus fez com João, né? Em Marcos 3,17 fala isso. Nós vemos João aqui na experiência da transfiguração, quando Jesus subiu ao monte, né, e ali ele recebeu ali a visita do profeta Moisés e de Elias, que estavam já no céu. Ele teve esse privilégio de estar ali. No Getsemane, foi ele e Pedro também, né, e Tiago também um pouco mais adiante, né,
com Jesus, mais próximo dele, quando ele orou ali no Getsêmani. Junto à cruz também, João estava presente ali, o único discípulo mais próximo dele, quando ele estava ali agonizando na morte. Ele então disse para ele: João, eis aí a sua mãe, né, que é referindo a Maria, e disse a Maria: eis aí o seu filho. Né? Então, desde esse tempo, então, João recebeu Maria, né, em sua casa como sua mãe e cuidou dela, né, até o dia da sua morte. E também, né, quando na ressurreição de Jesus, João também foi o discípulo que correu também ali junto com Pedro para ver se realmente era aquilo que as mulheres diziam a respeito da sua ressurreição. E foi o que chegou primeiro, né, lá no sepulcro. Quando o Apocalipse foi escrito? Em que época ele foi escrito, o Apocalipse? Então é muito importante saber esses fundamentos, né, para você ter então um vislumbre assim do que está para acontecer, né, do que vem por aí com relação a esse livro. O Apocalipse ele foi escrito durante o regime imperial, né, o Império Romano. Roma, ela subsistiu desde 168 a.C. até 476 depois de Cristo. Então foi o império que mais assim durou assim, né, na época. Foi durante assim e passou a ser império mesmo a partir do ano de 27, né? 27 depois de Cristo, no tempo em que Cristo surgiu, no tempo que ele foi batizado lá no Rio Jordão. Então foi do Império mesmo, assim, regime imperial, foi do ano 27 a 476 depois de Cristo. Foi então nesse período em que o Apocalipse foi escrito. Desses imperadores, aqui está uma relação dos imperadores desde o ano 27 até o ano de 98. Né? Então, o primeiro século, então, está aqui listado os imperadores. Nós vamos destacar aqui o imperador que foi do ano de 81 a 96, chamado Domiciano. Esse foi um dos mais terríveis e implacáveis imperadores que demandou uma grande perseguição à Igreja de Cristo, né? Levando à morte milhares e milhares, né, de cristãos, né, crucificados, jogados à arena, né, no Coliseu para serem comidos por leões. Então, foi uma época muito ferrenha, né, para a Igreja. E esse Domiciano, ele intentou contra a morte de João. Diz então a história que João foi lançado vivo num caldeirão de azeite fervente, de óleo fervente, a fim de cozinhar João ali, né? De derretê-lo, né? Vivo. Ele foi lançado vivo, mas não morreu. Milagrosamente Deus o livrou daquela morte. E, como resultado, Domiciano então exilou João na ilha de Patmos, foi enviado para a ilha de Patmos. Aqui está uma foto da ilha de Patmos na atualidade, né? Acho que não dá para ver muito bem aí, né? Devido ao reflexo aí, mas é uma cidade bonita, com muitas casas bonitas, mas na época de João era uma ilha de exílio, né? Era uma prisão, era para onde eram enviados os criminosos mais perigosos, né? Para essa ilha, e ficavam ali então até a sua morte. Qual era o sentimento de João nesta ilha? Como será que ele estava, né, se sentindo? Com certeza está sentindo muito isolado, né? Abandonado, né? Sozinho. Imagine que todos os seus companheiros, os 11 apóstolos, né, fora Judas, é claro, porque ele havia sido substituído por Matias, todos eles haviam sido mortos, assassinados, né? Haviam sido martirizados por causa da palavra de Deus. Mas ali estava ele só, desamparado, aparentemente desamparado, né? Sozinho, quando então
Um belo dia, nós vemos lá em Apocalipse 1, versículo 10, ele escreveu: Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Então veja, ele se achou em espírito no dia do Senhor, né? Ele ouviu uma grande voz por detrás dele, ele olhou e viu então 7 candeeiros, e no meio desses 7 candeeiros havia um como semelhante ao filho do homem, com vestes talares cingidas até a altura do peito. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas, tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então, no Apocalipse 1, versículos 10 a 16, tem essa demonstração, essa visão que João viu no dia do Senhor ali, se achou em espírito. Tem a visão que de Cristo, né? A visão de Jesus ali, a imagem da semelhança ao Filho do Homem, então representa Jesus, né? Que tinha esse título, né? Filho do Homem, quando esteve aqui. Então ele teve essa visão do Cristo glorificado, ressurreto, né? E ele passeava então entre os candeeiros ali. Então ele, primeiro aqui dessa visão, ele anda entre os candeeiros, é semelhante ao Filho do Homem, ele vestes talares, tem uma cinta de ouro, cabelos brancos como a lã e a neve, e olhos como chamas de fogo, pés semelhantes a bronze polido, voz como de muitas águas, 7 estrelas na mão direita, da boca saía uma espada de 2 gumes, e o rosto brilhava como o sol. O que representavam então essas imagens? Né? Por que Apocalipse foi escrito em símbolos? Há muitos símbolos no Apocalipse, como nós vamos ver, como você já deve conhecer, né? Sobre leão, urso, leopardo, dragão, cordeiro, né? Montes, espada, estrelas. Tudo no Apocalipse, 99% é simbolismo. Por que então ele foi escrito em simbolismo? E tudo isso nós vamos aprender, né? Já adiantando, escrito em símbolos por quê? Porque na profecia, muitos símbolos representam reis, impérios, e que se essas pessoas descobrissem que estão falando sobre eles, com certeza já haviam há muito tempo destruído o livro do Apocalipse, né? Aqui, por exemplo, aqui está numa coluna simbolismo, no meio outra coluna texto e na terceira coluna significado. Então na primeira coluna está aqui simbolismo. Está candeeiros, filho do homem, estrelas, espada de 2 gumes. Então candeeiros na primeira coluna está em Apocalipse 1:20, revelando que significa igrejas, né? Então candeeiros representa igrejas no Apocalipse. O próprio Apocalipse dá então a sua interpretação. Não precisa eu interpretar, ou você, ou o padre, ou o papa. O próprio livro dá a sua interpretação. Aliás, essa é a maneira mais segura de se interpretar a Bíblia. Deixar a própria Bíblia se interpretar. Esse é o método que nós vamos usar aqui. Tá? Filho do homem representa Jesus, como eu já falei. Em Daniel 7, 13 e 14 e Mateus 20, 28, tem assim, esses 2 textos aí apenas para comprovar isso. Só no Novo Testamento, 88 vezes se refere a Jesus como o Filho do Homem. Estrelas significa, em Apocalipse 1:20, está lá representado
e significa anjos mensageiros. Estrelas representa anjos mensageiros. Espada de dois gumes. Em Hebreus 4:12 lá diz, que a palavra de Deus era a espada de dois gumes. Então a Bíblia, a espada de dois gumes, essa que saía da boca, representa a palavra de Deus. O Apocalipse, então, aqui em código profético, então os códigos, como nós já falamos ali, atrás aqui, código profético. Então, há os códigos pela qual nós podemos interpretar o Apocalipse, tá? Todos eles estão revelados no próprio livro. O livro de Apocalipse tem 404 versos, aqui umas curiosidades, Cerca de 270 desses versos, desses 404, eles estão no Antigo Testamento. Então, dos 404 versos que existem no Apocalipse, 270 são do Antigo Testamento. Tá? Para quem diz que o Velho Testamento é um livro que não precisa mais também ser lido também, então aqui para se ter uma ideia, no Apocalipse 270 versos dos 404 são tirados do Velho Testamento. 13 são tirados de Gênesis, desses 404, 13 são de Gênesis, 27 do Êxodo, 79 desses versos vêm de Isaías, o profeta Isaías, e 53 no livro de Daniel, o profeta Daniel. O Apocalipse ele também tem um simbolismo muito importante do número 7. O número 7 ele está exemplificado em várias partes. 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 pragas e muito mais. Vamos ver então isso também. Mas é interessante também aqui, no livro de Apocalipse, as 7 bem-aventuranças. 7 bem-aventuranças para seus filhos. Nós vemos aqui a primeira dela: bem-aventurado aquele que lê e ouve e guarda. As palavras dessa profecia estão em Apocalipse 1:3. Depois, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, Apocalipse 14:13. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, em Apocalipse 16:15. Bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, em Apocalipse 19:9. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, Apocalipse 22:7. E bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, em Apocalipse 22:14. Então são promessas aí para os seus filhos. Por isso é um livro de esperança. Bem-aventurado significa feliz. Então felizes estes que fazem essas coisas. Também as 7 promessas aos vencedores. 7 promessas. E são elas: aos vencedores, que se alimente da árvore da vida. Então, promessas que serão dadas ao vencedor, que se alimente, ao vencedor será dado que se alimente da árvore da vida. Que está em Gênesis 2:7. Também ao vencedor será dado não sofrer dano da segunda morte. Apocalipse 2:11. Também ao vencedor será dado comer do maná, uma pedrinha branca, E uma pedrinha branca que terá o seu nome, um novo nome que receberá, por ocasião da volta de Cristo. Também o vencedor lhe darei autoridade sobre as nações. Apocalipse 2:26. Também será vestido de vestiduras brancas, ao vencedor. Apocalipse 3:5. Também faloei coluna no santuário de Deus. Apocalipse 3:12. Também
dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Apocalipse 3, 21. Então essas são promessas, são 7 promessas também tiradas do Apocalipse aos vencedores. Então é um livro de esperança, né? De bem-aventuranças e de promessas aos vencedores. E nós podemos então confiar plenamente que tudo isso se cumprirá aos vencedores, né? Aqueles que permanecerem fiéis, que perseverarem, né? Eu quero terminar então aqui concluindo com essa primeira bem-aventurança, que é Apocalipse 1:3. Bem-aventurados aqueles que leem e ouvem as palavras dessa profecia, né? Porque o tempo está próximo. Então, bem-aventurado significa feliz, ou mais que feliz. Então, meu querido, meu amigo, meu irmão, meu familiar, convido a você, então, a se aprofundar no estudo desse livro, a ler e a ouvir, né? Se você talvez não lê, você pode pelo menos estar ouvindo aqui. E você será bem-aventurado, feliz, né? Se você aprender essas coisas e fizer também aquilo que Deus pede de você. E você então poderá ser um vencedor e herdar todas essas promessas que Deus tem para mim e para você. Que Deus te abençoe e que possamos juntos aprender mais e mais acerca da palavra de Deus. Eu quero fazer uma oração então para concluir. Pai querido, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de conhecer a Tua palavra, conhecer, ó Deus, as Tuas promessas e as bem-aventuranças que está no livro de Apocalipse, ao qual o Senhor deu para que pudéssemos nos preparar para as coisas que hão de acontecer. Obrigado porque em Ti nós podemos ser vencedores, pois o Senhor venceu e também nós venceremos em nome de Jesus. O Senhor abençoe cada um de nós e que está aprendendo com estes vídeos em nome de Jesus. Amém. Até o próximo estudo, então, que iremos postar na próxima sexta-feira. Um grande abraço a todos.